Oh, ele parece tão burro quanto você. Acho que filhos de alguém que largou a escola também são estúpidos. Uma colega chamada Thaís, que por algum motivo sempre me desprezava, olhou para o rosto de Felipe. Ela se formou em Harvard. Era bonita, mas tinha uma personalidade terrível. Foi o que Thaís disse depois de olhar para o rosto de Felipe. Eu podia tolerar ser zombado, mas me doía quando ela insultava meu filho, Felipe. Apesar da minha paciência, eu levantei a voz. O nível de educação dele não importa. Só porque você foi para Harvard não te dá o direito de falar com meu filho assim. Vendo isso, Felipe disse com uma voz fria: Pai, essa mulher é a senhora Barros, certo? Devemos demiti-la? Felipe pode parecer que tem 10 anos, mas não é um garoto comum de 10 anos. Thaís mais tarde perceberia isso. Meu nome é Marcos, provavelmente um aluno do 8º ano muito comum naquela época. Parte do time de futebol, às vezes no banco, às vezes não. Ao contrário dos caras notáveis, eu não tinha namorada. Sim, apenas um aluno mediano do 8º ano. Eu tinha uma força e uma fraqueza. Primeiro, minha força era matemática. Eu não era bom em todas as matérias, mas por algum motivo a matemática fazia sentido para mim. Eu resolvia problemas sem muita dificuldade, mesmo que fosse um problema avançado que eu visse pela primeira vez. Eu era o único da minha série que podia resolver certos tipos de problemas e mantinha o primeiro lugar em matemática desde a admissão. Eu adorava especialmente números binários. Parecia romântico contar em um sistema diferente da base 10. Parecia um jogo e era muito divertido. Por outro lado, minha fraqueza, ou melhor, a pessoa que eu não suportava, era uma bela colega chamada Thaís Barros desde a escola primária. Por algum motivo, Thaís tratava todos os outros normalmente, mas era fria comigo. Costumávamos brincar juntos no início do ensino fundamental e até visitar as casas um do outro. Mas por volta da nossa viagem escolar no ensino fundamental, ela de repente se distanciou e só falava mal de mim. Marcos, não se distraia durante a limpeza. Vamos, jogue o lixo fora. Não era só eu que me distraía, mas Thaís dizia isso e jogava a lata de lixo em mim. Marcos, não fique aí parado. Apague a chama. Você é tão inútil. Qualquer um podia desligar o queimador durante nossos experimentos de ciências. Mas Thaís sempre reclamava comigo. Além disso, ela dizia coisas como: não posso tocar nesse lampião de álcool agora que Marcos tocou, como se eu fosse algo sujo. Eu queria retrucar, mas Thaís era ousada, bonita e uma das garotas mais bem colocadas na hierarquia da nossa classe. Eu nunca conseguia falar de volta e apenas aceitava seus comentários. Sempre pensei que um dia eu a provaria errada. Mas a única coisa que eu tinha sobre Thaís era a matemática. No entanto, ela era decente em matemática e estava no topo da classe em notas gerais durante o ensino médio. Thaís continuou me visando e, como o destino quis, acabamos indo para o mesmo ensino médio. Então minha vida no ensino médio começou com a mesma força e fraqueza. Então, durante meu segundo ano do ensino médio, minha vida deu uma volta de 180 graus. Meu pai, que era o pilar da nossa família, faleceu. Ele amava pescar em rios. Uma manhã, enquanto ia pescar, ele dirigiu na direção errada em uma estrada de montanha e caiu de um penhasco com seu carro. E ele nunca voltou. Nossa família, que vivia uma vida modesta e pacífica, foi destroçada. Nunca esquecerei o rosto da minha mãe quando ela recebeu a ligação da polícia local. Nunca esquecerei o rosto pálido do meu pai quando corremos para o hospital. Após a morte do meu pai, minha mãe, que sempre foi dona de casa, decidiu trabalhar como temporária. Mas ela não conseguia manter o emprego por muito tempo, pois a perda súbita do meu pai frequentemente a deixava doente. Quando eu pensava que ela estava trabalhando há um tempo, ela acabava acamada. Ela melhorava e começava a trabalhar novamente, mas em cerca de 3 meses, ela adoecia novamente. Eu pensei que não podia mais fazer isso com ela.
decidi desistir da faculdade. Eu até largaria o ensino médio e começaria a trabalhar imediatamente. Eu queria que minha mãe voltasse a ser dona de casa. Decidi isso na terceira vez que ela adoeceu. Thaís, que sempre me criticava, me confrontou quando decidi largar o ensino médio. O que você está pensando? Você perdeu o juízo? Sem um diploma de ensino médio, você não terá chances na sociedade. Só falta mais um ano de ensino médio. Não desista agora, apenas um tolo largaria os estudos. Thaís desaprovava fortemente minha decisão, mas eu não mudei de ideia. Entreguei minha demissão naquela semana e deixei o ensino médio até o fim de semana. Depois de sair, primeiro peguei um emprego de meio período em uma loja de conveniência local. Eu nunca tinha trabalhado antes, pois meu ensino médio não permitia empregos de meio período. Então, todos os dias eram uma nova experiência para mim. Era cansativo, mas eu estava comprometido em sustentar nossa vida, e não havia volta. Quando me acostumei com o trabalho na loja de conveniência, comecei a trabalhar meio período em um bar britânico à noite. Minha mãe, ao ver as queimaduras ocasionais com que eu voltava para casa, chorava, preocupada com meu estilo de vida errático. Ainda assim, nem tudo sobre o trabalho era difícil. Conforme continuei com meus empregos de meio período, um novo capítulo começou na minha vida. Havia uma mulher chamada Julieta que trabalhava como garçonete no bar. Ela frequentava uma renomada universidade estadual próxima, estudando robótica. Julieta e eu começamos a conversar um pouco mais durante as horas em que havia menos clientes. Acontece que robótica envolve muita matemática, e eu achei as palestras da faculdade que Julieta compartilhava comigo realmente interessantes. Gradualmente, me interessei por robótica. Sempre que não estava escalado na loja de conveniência durante a semana, eu ia à universidade com Julieta e secretamente assistia às aulas. As aulas eram desafiadoras com muitas teorias desconhecidas, mas eu pegava a identidade estudantil de Julieta emprestada para estudar na biblioteca depois. Às vezes, eu me perguntava se estaria frequentando aquela universidade se não fosse pelo acidente do meu pai, mas encontrava satisfação nos meus dias de trabalho ocupados e havia um sentimento de realização em apoiar minha mãe. E acima de tudo, experimentar meu primeiro amor era maravilhoso. Julieta, sendo 3 anos mais velha, parecia muito madura. Cada conversa com ela era estimulante. No entanto, quando passeávamos à beira do rio, suas expressões eram infantis e adoráveis. Eu queria proteger o sorriso de Julieta para sempre. Como esperado, Julieta foi para a pós-graduação. Sendo uma das melhores alunas, parecia que muitos laboratórios de pesquisa queriam. Ela escolheu um laboratório liderado por um professor conhecido por abordar assuntos desafiadores. Como a pesquisa de Julieta muitas vezes se estendia até tarde da noite, ela deixou o emprego de meio período no bar britânico, então não nos encontrávamos mais no trabalho. Mas todas as noites, uma vez terminado o meu próprio trabalho, eu visitava o apartamento de Julieta, valorizando os poucos momentos que podíamos passar juntos. O apartamento de Julieta parecia o de um típico estudante de ciências. Além dos móveis essenciais e itens domésticos, havia pilhas de livros especializados por toda parte. Nessa época, eu não conseguia compreender a complexidade dos livros que Julieta estava lendo, mas ela ocasionalmente simplificava sua pesquisa para mim. Sabe, Marcos, depois de trabalhar alguns anos, você sempre pode optar por ir para a faculdade, ela disse. Eu pensei que tinha desistido da ideia de ir para a faculdade, mas foi Julieta que me mostrou essa opção. Acontece que nem todo mundo que entra na faculdade é um recém-formado do ensino médio de cerca de 18 ou 19 anos. Muitos adultos também fazem isso. Aqueles que trabalharam após o ensino médio e depois sentiram o desejo de estudar mais também se matriculam. Mas Julieta, eu nem terminei o ensino médio. Quando mencionei isso, Julieta me contou sobre o sistema GED. Aparentemente, mesmo para alguém como eu que não se formou no ensino médio, se você passar no teste GED, é considerado que tem uma educação de nível de ensino médio e pode se candidatar à faculdade.
Eu não tenho dinheiro para a faculdade e já estou no limite apenas sustentando minha mãe e eu. Mas um novo sonho nasceu em mim: economizar dinheiro e ir para a faculdade um dia. Meus encontros com Julieta eram principalmente no apartamento dela ou no campus da universidade, mas sempre eram muito divertidos. A cafeteria da universidade era acessível e saborosa, além de, considerando o apetite dos estudantes universitários, ter muitas opções de porções grandes, o que era ótimo. Julieta adorava o pudim da cafeteria. Toda vez que eu comprava um e o levava à nossa mesa, ela ficava tão encantada. Eu frequentemente pensava que, se pudesse ganhar mais, poderia convidá-la para pudins em cafés chiques em vez da cafeteria. Mas a alegria que ela encontrava naqueles pudins da cafeteria me fazia valorizá-la ainda mais. Julieta sempre me dizia: se você quer ganhar mais, não pode apenas trabalhar mais horas. Há um limite para quantas horas uma pessoa pode trabalhar. Em vez disso, melhore suas habilidades. Se você puder ganhar mais por hora, você ganhará mais mesmo trabalhando as mesmas horas. Você deve se concentrar em aprender. Eu tinha a tendência de pegar mais turnos sempre que via algo que Julieta poderia querer, mas suas palavras me fizeram recuar e trabalhar consistentemente na melhoria das minhas habilidades atuais. Aprendi a usar softwares que nunca tinha usado antes e até consegui uma licença culinária, embora tenha custado dinheiro para estudar e às vezes parecesse um revés financeiro. Uma vez que consegui essa licença culinária, o gerente do bar em que trabalhava me elogiou e aumentou meu salário por hora. Como resultado, pude comprar para ela o colar que ela desejava para o Natal. E com minhas habilidades de computador melhoradas, consegui um emprego como instrutor de informática por recomendação de um amigo, deixando meu emprego na loja de conveniência que tinha desde que larguei o ensino médio. Ensinar habilidades de computador para pessoas da comunidade significou um aumento significativo nos meus ganhos mensais. Por volta dessa época, minha mãe, sentindo-se mais saudável, começou a trabalhar meio período, reduzindo o fardo financeiro em nossa casa. Pouco a pouco, comecei a economizar dinheiro. Com economias em mãos, comecei a pensar em me casar com Julieta, e quando ela se formou na pós-graduação na primavera, nos casamos alegremente. Nossa vida juntos, enquanto ela começava seu trabalho como pesquisadora após seus estudos de pós-graduação, era incrivelmente feliz. Alugamos um lugar pequeno, mas quem chegasse em casa primeiro faria o jantar e comeríamos juntos todas as noites. Mesmo nos momentos apenas deitados juntos, eu me sentia tão feliz, ciente da presença de Julieta ao meu lado. Continuei a conciliar meus trabalhos como instrutor de informática e meio período na cozinha do bar. Um dia, o gerente se aproximou de mim, dizendo que queria que eu comandasse a cozinha para um novo bar que estava abrindo. Parece que eu era o único meio período com licença culinária. Então, meu salário por hora aumentou um pouco. Marcos, vamos economizar o dinheiro extra para quando você for para a faculdade um dia, Julieta sugeriu. Embora eu quisesse mimá-la com todas as suas comidas favoritas, ela disse que estava bastante contente com nossa vida atual. Você definitivamente deve ir para a faculdade. Você vai gostar muito de matemática. Vendo que Julieta não me deixaria usar o dinheiro para nossas noites de encontro, eu até propus enviar mais dinheiro para minha mãe, mas depois de ouvir Julieta falar sobre a faculdade, ela recusou. E foi assim que comecei a economizar para a faculdade. Então, um dia, Julieta, corada, me contou algo: estou grávida. Estávamos verdadeiramente no auge da nossa felicidade. Nosso filho Felipe se revelou um prodígio surpreendente, para nossa surpresa. Julieta e eu éramos bons em matemática, então esperávamos que ele gostasse pelo menos um pouco. Mas ele superou nossas expectativas rapidamente. Ele podia contar de 1 a 100 e começou a resolver equações quadráticas antes mesmo do jardim de infância. Ele rapidamente se encantou por binários, meu favorito, e podia converter decimais para binário instantaneamente. Julieta continuou trabalhando meio período e, depois de terminar sua pesquisa no laboratório e buscar Felipe na creche, conversava com ele sobre matemática de maneiras que ele pudesse entender. Felipe sempre ouvia com olhos brilhantes. Até então,
eu tinha deixado o emprego no bar e me tornado um instrutor em tempo integral na classe de computação. Felipe rapidamente aprendeu a operar o computador que eu lhe ensinei e superou facilmente os materiais de programação para alunos do ensino fundamental. Eu me perguntava que tipo de pessoa ele se tornaria. Uma noite, enquanto acariciava os cabelos do Felipe adormecido, Julieta disse isso e de repente começou a chorar. Julieta, o que houve? Era um assunto tão alegre. O que aconteceu? Olhando para o rosto dela com suspeita, ela se agarrou a mim e começou a chorar. Então ela revelou: eu fui diagnosticada com um tumor cerebral. Eu fiquei atônito. Apenas 6 meses restantes. Eu não conseguia aceitar a confissão de Julieta e fiquei em silêncio por muito tempo. Eu precisava apoiar Julieta. Eu sabia disso, mas não conseguia deixar de imaginar o rosto pálido do meu pai. Agora, até mesmo Julieta me lembrava da atmosfera quando minha mãe atendeu o telefone naquele dia. É terrível. Por favor, diga que é mentira. Diga que você está apenas brincando. Eu não conseguia aceitar a doença de Julieta. E por um tempo, a vida continuou como de costume. Julieta foi para tratamentos, mas nunca falou sobre sua doença desde então. Eu pensei que talvez pudéssemos apenas fingir que isso nunca aconteceu. Mas um dia veio um telefonema do laboratório. Julieta desmaiou. Deitada na cama do hospital, Julieta havia recuperado a consciência, mas estava conectada a várias máquinas, respirando por uma máscara de oxigênio. Eu queria desviar o olhar, mas a situação havia escalado a um ponto em que eu não podia. Por favor, cuide do Felipe. Até eu finalmente aceitar a realidade de suas palavras, a condição de Julieta havia se deteriorado a um nível além do tratamento. No mês antes de Julieta falecer, nós falamos repetidamente sobre o futuro de Felipe. Julieta se desculpou comigo e Felipe repetidas vezes. Ela não tinha nada pelo que se desculpar. A parte mais difícil era para Julieta, que teria que deixar Felipe para trás. Felipe tem um talento incrível, Julieta continuava dizendo. Eu sentia o mesmo. Eu farei tudo o que puder para ajudar Felipe a aproveitar seus dons excepcionais. Julieta costumava levar Felipe ao laboratório, onde todos o adoravam. Ela me pediu para continuar levando-o ao laboratório mesmo depois que ela se fosse. Com a ajuda de todos no laboratório, prometi fornecer a melhor educação possível. Na madrugada do dia em que Felipe, segurando as lágrimas, disse: Mãe, papai e eu faremos o nosso melhor. Não se preocupe, Julieta foi chamada ao céu aos 33 anos de idade. Tendo perdido um ente querido 2 vezes, eu não podia me dar ao luxo de desmoronar. Eu tinha que proteger meu filho Felipe. A partir daquele dia, começamos uma nova vida, focando em desenvolver os talentos de Felipe. O tempo passou e, à medida que o 10º aniversário de Felipe se aproximava, fomos comemorar em um famoso restaurante sofisticado conhecido por seus pratos tradicionais. Depois de aproveitar nossa refeição, estávamos satisfeitos e saindo da entrada quando notei um rosto familiar. Thaís, era Thaís, uma velha conhecida do ensino fundamental ao médio. Ela estava lá jantando com o namorado. Ao nos ver, o canto de sua boca se torceu em um sorriso de escárnio. Você jantando em um restaurante tão chique, mesmo tendo largado o ensino médio. Não está fora da sua liga? Abandonei o ensino médio ou não, o que isso tem a ver com alguma coisa? Eu não queria provocar Thaís, especialmente com Felipe por perto. Tentei sair rapidamente, mas ela continuou atirando provocações. Você provavelmente nem consegue educar seu filho adequadamente com seu status de desistente, não é? Eu havia prometido a Julieta priorizar a educação de Felipe, então isso realmente mexeu comigo. Ainda assim, tentei ignorá-la e comecei a sair com Felipe. Olhe para ele. Ele tem aquele olhar desorientado, igual ao de um filho de desistente. Acho que a estupidez corre na família dos desistentes. Thaís foi mais longe. Embora eu pudesse lidar com insultos lançados contra mim, quando ela insultou Felipe,
eu perdi a calma e retruquei: meu histórico educacional não tem nada a ver com isso. Só porque você foi para Harvard não te dá o direito de falar assim do meu filho. Ah, qual é? É porque você nem terminou o ensino médio? Thaís continuou a zombar. Felipe de repente disse com uma voz fria: pai, essa mulher é a senhora Barros, certo? Devemos demiti-la? Do que você está falando, Felipe? Tentando repreendê-lo, Felipe continuou: ela é uma associada de negócios da minha empresa. Ela pode não me conhecer, mas eu a vi. Ela é de uma empresa de segurança que terceirizamos. Então, pelo menos, eu posso tirá-la do projeto atual. Certo, senhora Barros? Felipe, não é necessário revidar, não importa o quanto alguém seja zombado. Dito isso, eu posso ter respondido um pouco amargamente. Tentei silenciar as palavras duras de Felipe. O quê? Como uma criança pode estar associada à minha empresa? Não há como você me demitir. Fale nos seus sonhos. Claramente abalada por ser abordada por Felipe, Thaís respondeu e desapareceu no restaurante com seu parceiro. Felipe, você não deve falar em demitir alguém assim, eu aconselhei, mas Felipe ainda parecia insatisfeito. Felipe pode ser um pouco áspero às vezes. Bem, sendo reconhecido como membro no laboratório de Julieta, pesquisando robótica ainda no ensino fundamental e até fazendo desenvolvimento de sistemas, eu entendo por que ele pode ter se tornado um pouco assertivo e franco. Mas a bondade e os relacionamentos são a base de tudo. Ser criança não desculpa tudo o que ele diz, especialmente porque ele está trabalhando com adultos no desenvolvimento de sistemas. Ele precisa ter cuidado com suas palavras. Felipe desenvolveu um aplicativo de álbum de fotos digital. Ele se tornou um grande sucesso e com os lucros, estabelecemos uma empresa para desenvolver o próximo aplicativo. No papel, eu estava listado como CEO, mas na realidade, Felipe era quem puxava a maioria das cordas. O aspecto de segurança daquele aplicativo de álbum foi terceirizado, e Thaís trabalhava para a empresa terceirizada. Quando eu o repreendi por falar rudemente com uma terceirizada, Felipe refletiu por um tempo. Mas quando eu disse que a mãe dele choraria, ele se acalmou e murmurou: desculpe. Foi alguns dias após o incidente no restaurante sofisticado. Uma violação de dados ocorreu na empresa de Thaís. Felizmente, as informações vazadas não estavam diretamente relacionadas ao aplicativo de Felipe, mas nós nos encontramos arrastados para toda a confusão. Você fez isso, não foi? Thaís, segurando uma mágoa daquele incidente anterior, acusou Felipe de ser o culpado. Felipe, é claro, ficou indignado e determinado a encontrar o verdadeiro autor. Felizmente, o método do vazamento não era muito complicado. Parecia que era apenas necessário descriptografar alguns códigos e rastrear alguns endereços IP com a ajuda de todos no laboratório. Quando eles descriptografaram o código e rastrearam o endereço, surpreendentemente, isso levou ao computador de Eric, o namorado que a acompanhou ao restaurante sofisticado naquela vez. Quando Thaís o confrontou, Eric prontamente admitiu que ele havia contratado alguém para fazer isso por ele. Eu estava com ciúmes de como Thaís parecia capaz de fazer qualquer coisa. Thaís teve um flashback naquele momento, lembrando-se do passado, quando se sentia inferior ao seu primeiro amor em matemática e agia mal por frustração. Ela pretendia confessar seus verdadeiros sentimentos e se desculpar por seu comportamento passado quando se formaram no ensino médio, mas ele largou os estudos e ela nunca teve a chance. Embora ela fosse a culpada, ela guardou ressentimento e disse coisas dolorosas quando se encontraram novamente. Thaís veio à minha casa para se desculpar e compartilhou essa história. Eu fiquei completamente chocado ao ver a orgulhosa Thaís quase se curvando em arrependimento. Sua confissão de que uma vez teve sentimentos por mim foi ainda mais surpreendente. Isso me fez perceber como as emoções podem se tornar tão emaranhadas que são difíceis de controlar. Felipe não disse muito, mas parecia perceber algo no pedido de desculpa sincero de Thaís e em seu voto de ajudar Eric a se reerguer. Julieta,
Felipe acabou de completar 10 anos. Hoje estamos visitando o túmulo de Julieta. O aplicativo de fotos de Felipe ainda está vendendo muito bem. Os novos recursos são amados pelos clientes e os complementos estão vendendo. Ele relatou em frente ao túmulo de Julieta, mas eu fiz algo errado. Felipe admitiu por conta própria. Algumas pessoas com quem trabalho falaram mal de mim e eu reagi com rancor, mesmo sendo mais forte. Acabei intimidando a pessoa mais fraca. Ele realmente percebeu seu erro. Como pai, isso me deu esperança. Me senti aliviado ao ver Felipe refletindo sobre suas ações. De agora em diante, serei mais gentil com os outros, mesmo que alguém fale mal de mim, eu não vou revidar. Então, mãe, você pode ficar em paz. Julieta, Felipe cresceu tanto, tanto de coração quanto de corpo. Ele está realmente amadurecendo. E eu tenho mais uma coisa que quero compartilhar. Julieta, decidi ir para a faculdade no próximo ano. Planejo estudar engenharia e trabalhar seriamente no desenvolvimento de sistemas ao lado de Felipe e dos outros. Seria realmente tranquilizador se você se juntasse à equipe de desenvolvimento, Felipe exclamou com entusiasmo. Eu costumava estar envolvido apenas na gestão da empresa, mas, honestamente, sempre quis fazer parte do desenvolvimento, não apenas por obrigação, mas para estar profundamente envolvido. Pensei que ir para a faculdade seria a melhor maneira de alcançar isso. Quando eu crescer, também vou para a faculdade. Quero frequentar a mesma que a mãe frequentou. Você já visita laboratórios de pesquisa universitários, não é, Felipe? Mas você definitivamente deve ir para a faculdade, talvez até a pós-graduação. Sim. E no futuro, quero ser um pesquisador como a mãe. Deixarei a empresa para você, pai, disse Felipe com um sorriso travesso. Julieta, ele está crescendo tão forte e capaz. Parece que vai demorar muito tempo antes de ouvir te ver. Mas até lá, terei muitas histórias para compartilhar. Então, por favor, espere por mim lá, sussurrei para Julieta em meu coração. Marcos, Felipe, eu sempre estarei olhando por vocês, senti como se tivesse ouvido a voz de Julieta carregada pelo vento. Tudo bem, Felipe, vamos pegar um sorvete na cafeteria do campus a caminho de casa. Oba, Felipe comemorou. Começamos a caminhar de mãos dadas a caminho de casa, com o cheiro da primavera começando a se misturar ao ar.